Assista agora. Camisa 99. Boa tarde, meu povo! Estamos aqui com mais um Camisa 99, começando essa semana maravilhosa, cheia de novidade. Tivemos um Campeonato Paulista, vamos ter Libertadores, vamos falar um pouquinho da final do Cariocão, também temos muito assunto aqui de Tapetininga para falar, da Liga de Futebol aqui nossa, Hoje a gente está com 3 convidados especiais, além, lógico, do Milton Nery, que sempre está com a gente, Estou com o Giovanni Maia, presidente da Liga Desportiva de Tapetininga. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, prazer estar aqui novamente para falar do esporte da nossa cidade e da nossa região. Levantar a bola também para o Luciano Libois, diretor da Associação Atlética de Tapetininga. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí. Maravilha. E também o Salvador Madia, diretor de esporte do Clube dos Veteranos. Boa tarde, seu Salvador. Boa tarde, é uma satisfação imensa estar mais uma vez nesse conceituado programa Camisa 99. A gente é que agradece a presença de vocês hoje para discutir um pouquinho. E para começar falando, vamos falar um pouquinho do ranking da FIFA que saiu hoje, O Corinthians superou o Barcelona, está em 4º lugar. Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Corinthians, Barcelona, Boca Real, Juventus, Inter de Milão e São Paulo Futebol Clube em 10º. Os melhores brasileiros depois é o Fluminense em 12º, Grêmio em 23º, Santos em 24º, Vasco da Gama, Palmeiras e Atlético Mineiro também aparecem entre os 100 primeiros. O futebol brasileiro se destacando no mundo cada vez mais. Enquanto a nossa seleção desce, os times sobem. O que você tem a falar disso, Milton? O nosso Corinthians é lá em cima. Beleza, bom pro futebol brasileiro, O Corinthians está bem, apesar de hoje uma segunda-feira maravilhosa, depois um clássico horrível, Corinthians e Santos, e para esquecer, no futebol, estádio vazio, um futebol horrível, Neymar se jogando, que é o futebol brasileiro, todo jogador, não é só o Neymar, tem uma mania de tentar jogada se jogar. Acho que cavar o pênalti, isso é horrível para o futebol, Temos que mudar essa cultura do atleta brasileiro, do jogador de futebol que tenta cavar o pênalti toda hora. Caiu uma vez, não bastou, foi se jogar de novo e não tenta o gol. Isso é muito ruim. O Neymar quer ser uma grande esperança para a seleção brasileira, que não tem time, não tem nada, não tem elenco, só tem o Neymar, que é a grande esperança. E já disse hoje de manhã que já está no noticiário aí que pode ir embora do Santos no meio do ano. O Barcelona já vem falando que provavelmente na próxima temporada ele já defende as cores do Barcelona. Hoje a Washington Oliveto mesmo falou, Estamos vivendo o futebol popular, É o futepop. Infelizmente o Neymar mais se preocupa com a mídia do que com o futebol. A gente não sabe se ele quer ir para fora justamente para mostrar que ele é craque, mostrar que ele é um baita de um jogador, ou ficar aqui no Brasil, sendo esse cara pop, mostrando cuequinha, desfilando com a atriz global. Aqui a gente está com só monstro aqui do futebol, só gente que conhece mesmo, O que vocês acham sobre o Neymar? Acha que ele é esse futebol todo ou está começando a virar corriqueiro? Bom, na minha opinião, eu acho que o Neymar está num ponto que ele deve ir embora para a Europa mesmo, a ser lapidado e jogar naquele tipo do futebol europeu, porque aqui parece que ele viciou naquilo, ele se joga realmente muito, quer acabar, os árbitros também já pegaram a manha dele, então eu acho que o Neymar está ficando no mesmo ali, ele estacionou. Eu acho que seria um momento apropriado para ele ir para o futebol europeu, que realmente é muito mais forte. Seria um momento oportuno esse daqui para o Neymar. Eu acredito que ele tem muito mais a render ainda. Beleza? Bem, minha opinião, o Neymar é um grande jogador, todo mundo sabe aqui. O Brasil todo sabe. E eu também concordo com o seu Madia, com o professor Madia, conhece pouco de futebol, E eu acho que realmente já está na hora do Neymar respirar novos ares, até porque lá na Europa, conhecendo um pouco de arbitragem,
esse cai-cai dele lá não tem como. Ele é expulso todo jogo. Não, Luciano, parece que agora o Neymar com o Marcos Assunção ali, que bate falta pra caramba, tá se jogando mais ainda. Parece que agora eles forçam a falta para ver se o Marcos Assunção consegue resolver. Parece o Palmeiras no ano passado, né? Que ia lá, se jogava, provocava uma falta pra tentar ter uma chance. Assim o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. E eu acho que o seu Madia foi muito feliz no que ele falou, que acho que está na hora do Neymar sair, porque eu acho que se esperar a Copa, ele pode se desvalorizar, dependendo como o Brasil for na Copa. E pode sair também até mais, sair de graça pelo Santos, que deve vencer o contrato dele aí. Então, eu acho que a hora do Santos fazer um dinheiro nele é agora, a hora de vender ele é agora, também acho. Fora que o Santos está sem time, né? E com o dinheiro da venda do Neymar, pode montar um time de respeito, né? Infelizmente, hoje você vê, o Muricy ontem mesmo estava comentando, né? A hora que o Tite fez as substituições, colocou o Douglas e o Emerson, ele falou, lá vem chumbo grosso. Ele olha para o banco dele e só tem molecada. Então, a hora do Luiz Álvaro começar a abrir um pouco os olhos e ver que o Neymar pode ajudar mais o Santos hoje sendo vendido do que ficando no Santos. Um detalhe muito importante também, o Neymar, nesses últimos 4 anos no Brasil, é o jogador que mais se destacou. Então, os clubes que já vão enfrentar ele, a equipe do Santos, o próprio treinador já faz um esquema para marcação do Neymar. Se você observar contra os times grandes, o Neymar nesses últimos, vamos dizer assim, os últimos 4, 5 jogos com times grandes, ele desapareceu do jogo. Porque realmente a marcação já está muito diferente em cima dele. Então, acho que realmente o Neymar já tem que começar a respirar novos ares aí e apresentar o futebol dele agora para o pessoal lá da Europa. Produção, tem os piores momentos aí do jogo de ontem, porque foi piores momentos. O Corinthians, ontem ele jogou assim, ele esperava o Santos vir para ele colocar uma velocidade. Tirando o Renato Augusto, que jogou muito, o Gil, que pegou todas as bolas lá atrás do Neymar, e o Pato, que cada vez vem se mostrando que é um grande jogador, o jogo foi fraco, tecnicamente, não? E eu achei que o Santos faltou sabedoria, o presidente do Santos, porque levou o jogo no Morumbi vazio, porque não fez meio a meio, né? Podia ter muito mais torcedores do Corinthians, que a torcida do Corinthians vai mesmo assim. É uma renda maior, porque o Paulista não está servindo para nada mesmo, que serviço para ganhar um dinheiro. Então, uma renda, porque o Paulista ele está fraco, caiu o nível tecnicamente e está perdendo a graça o Paulista. Não sei, vai ter que fazer, vai ter que repensar o Campeonato Paulista, porque senão vai acabar. Ano a ano decaindo o Campeonato Paulista, sem dúvida. É até interessante a gente frisar, né, que o Milton falou, o público, ao contrário de outros estaduais, como no Rio de Janeiro, né, que está lotando os estádios, mesmo no Sul, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, essa Copa Nordeste, estão lotando os estádios. E em São Paulo, não sei, eles ficam com esse problema político de torcida, como você bem falou, o Morumbi ontem vazio. 17 mil pessoas. Por que não liberou para a torcida do Corinthians? É um absurdo. Está na hora de votar o famoso Rio-São Paulo, né? Tem muita gente que já falou por mim na rua também que gostaria de voltar ao Rio-São Paulo. Tem que ser revisto o Campeonato Paulista. Os clubes do interior estão acabando em São Paulo e a gente fica muito triste. E falando nisso, um destaque, né, que o Botafogo ganhou esse final de semana e com o gol do Itapetiringano, Francis. Botafogo que vai muito bem na tabela, né? Só subindo. Por sinal, desculpa, o Francis, né, que está no Botafogo, por sinal, seu último campeonato municipal arziano, ele disputou para a equipe B do Clube dos Veteranos. Viu? A equipe B, o segundo quadro nosso, ele jogou 2 partidas. Por sinal, um menino muito bom de bola e eu acho que vai crescer muito ainda. Time grande de olho nele é um jogador que pode pintar aí, quem sabe, numa Série B aí do futebol brasileiro e até numa Série A, né? Temos aí times até tecnicamente não tão fortes que pode ser bom para o Francis aí aprimorar o futebol. Demonstra ser um grande jogador, né? Aí nós temos os melhores momentos. Não, esse é o gol do Francis aí, o gol do Francis? O gol do Francis de pênalti, não foi? O Pelézinho, ele jogou no segundão nosso. E o São Caetano que também vai cada vez pior, né? Trouxe um time cheio de estrelas renomadas, Fábio Costa, Rivaldo, Jobson, né? Jogadores com passagens por grandes clubes, mas não está conseguindo fazer resultado. E ontem o Botafogo engoliu o São Caetano, né? Apesar de uma vitória assim não tão gorda, né? Uma vitória magra,
né? Nós vimos aí o São Caetano jogando muito fraco. Francis de pênalti. Aí o Francis. O Francis aí pra gente ver que é uma esperança para Itapetininga, que vive tão... O esporte não é levado a sério por esse esporte aqui em Itapetininga. Homenageando o Jacaré, né? O colega dele. Amigo dele. E ele precisa, e o esporte precisa levar a sério. A gente vê o França aí, que saiu da Vila Prado. O esporte aqui em Itapetininga precisa ser levado a sério, precisa ser trabalhado, porque a gente fica feliz de ver ele aqui. A gente tem duas pessoas esportistas aqui no cenário, no Brasil no esporte, que é o técnico do Flamengo, que é de Itapetininga, e o Francis está jogando Botafogo. Correto. Então o Itapetininga tem que investir no esporte. É uma ferramenta de prevenção ao crack, às drogas, e a gente pode ter jogadores aí com nível como o Francis, como técnico do Flamengo. Dorival Júnior é do Quixtapé? Não, é o técnico do Flamengo de basquete. Desculpa. Basquete que teve a NBB esse final de semana, né? O Jogo das Estrelas. Tivemos aí o Brasil contra o time do mundo, que são jogadores estrangeiros que jogam no Brasil. Foi um jogaço, foi pra prorrogação e o Brasil virou no finalzinho. Foi um baita de um jogo, né? Mostrando que o esporte bem administrado, ele cresce muito, né? Há 5 anos atrás não existia mais basquete brasileiro, né? E hoje está muito forte. Até voltamos a disputar Olimpíadas, tudo. Então tendo um pouco de respeito com o esporte, ele cresce demais. Que me deixa triste, a gente já não tem o Derac mais, que foi aí uma vitrine aí pro futebol de Itapetininga, a gente já não tem, agora já faz 2 anos que a gente não tem a Copa TV Tem, que é um grande evento de futsal aí da região, segundo ano, né, que não tem aqui na cidade, o ginásio não tem condições de segurança para ter a Copa TV Tem, que a abertura ia ser aqui, perdemos para Tatuí. Então é muito triste, precisamos fazer alguma coisa, um cartão de visita ao Ayrton Senna, tem que arrumar esse ginásio tem que estar pronto para os eventos. Infelizmente, como a gente fala, né? Eles esquecem um pouco a parte do esporte, acham que esporte é brincadeira, não é. Como o Milton falou, esporte é sério, tira criança das ruas, tira a gente das drogas, né? Atrai empregos, atrai visibilidade, e quando você consegue colocar um time ou alguma pessoa do esporte numa visibilidade, seja ela regional, nacional, até mundial, o que traz de patrocínio, o que traz de visibilidade para a cidade, né? Então acho que está na hora de Itapetininga cuidar bem dessa área, né? Há muito tempo está abandonada, infelizmente a gente não tem nada, né? E o que tem é muito pouco, né? O que tem é mérito dessas pessoas que estão aqui hoje, que brigam pelo esporte, que querem montar isso, querem levar a sério, né? Então tem que vir apoio para esse pessoal do esporte. É isso que a gente está reivindicando aqui cada vez mais, não só porque o esporte é bonito, é legal, é porque ele ajuda muita gente, né? Então vamos abrir esse olho e vamos dar força, né, gente? Eu gostaria até aproveitar que o Milton falou sobre o futebol Itapetininga, os velhos e saudosos tempos do Derac, do profissionalismo Itapetininga, que aliás eu tenho orgulho de inclusive ter pertencido à diretoria do Derac nos anos 71. Então, e hoje nós vemos que o esporte profissional, isso é muito difícil mesmo, não é? Houve uma mudança muito grande. E o patrocínio é muito alto, muito dinheiro em jogo. Então a gente não tem esperança que volte mais um time profissional Itapetininga, infelizmente. Mas, por outro lado, essa Liga Regional Itapetininga, capitaneada pelo Giovanni, que está iniciando agora, eu vejo uma luz aí, uma luz para um futebol regional, que é o que está acontecendo. Então você começa a ver, fala, Itapetininga, Tatuí, Angatuba, Guari, Torre de Pedra, enfim, é o melhor que você vê em jogadores da região, da nossa região, porque todos os times, mesmo de Itapetininga, reforçaram com o quê? Com os melhores jogadores da região, de Angatuba, Guari, etc. E o povo nosso, o povo Itapetininga, gosta demais de futebol, gosta demais do esporte. E eu vejo aí uma coisa para a gente fazer voltar, e talvez com isso até venha a voltar o profissional Itapetininga. E como se falou do poder público, a gente não pode ficar só esperando do poder público as coisas. Tem que ser essa iniciativa de pessoas que gostam do esporte. E a Liga Regional com o Giovanni, que está dando um início, um pontapé inicial a esse campeonato regional, a gente espera que ela seja fortalecida e pessoas que gostam do esporte se unam, venham, ajudem, que eu tenho certeza o futebol Itapetininga vai voltar e vai voltar muito bonito. Mas quando a gente reclama do poder público, né, só dando
uma pauta, não é que eles devam fazer tudo, né? Mas é dar um mínimo de estrutura, né? Hoje eu falo um estádio, um lugar para treinar, uma academia, alguma coisa para que as pessoas possam trabalhar de melhor maneira, que é o caso da Copa TVT. A TVT, ela organiza tudo, é só o ginásio, só a estrutura. Não, Milton, quando eu quis falar do poder público, eu falei de uma maneira geral, eu concordo plenamente, isso é obrigação da prefeitura, manter o Ayrton Senna nas melhores condições, Itapetininga participar da TVT, eu até concordo com você, é uma vergonha 2 anos seguidos Itapetininga ficar fora, por quê? Porque nosso ginásio não tem condições. Aí não, aí é uma falha do poder público imperdoável, o poder público é dele, ele tem que manter nas melhores condições. Quando eu quis dizer do poder público, de organizar campeonato, então vamos um parâmetro aí, o Campeonato Municipal Varziano de Futebol, que foi ressuscitado e é uma das coisas mais gostosas que nós temos em Itapetininga ultimamente. Vamos, puxa vida, que delícia, todo mundo aos domingos, os jogos bons que tem dado aí. Tá? E a prefeitura, ela tem colaborado com uma parte pequena na arbitragem, que os clubes bancam a outra parte, né? Mas o que eu quero dizer não é não esperar que o poder público dê tudo. Ele dá o que é obrigação dele, é a obrigação dele dar policiamento, e é sim senhor, obrigação, não é a favor nenhum, ambulância para pôr lá, com enfermeira, etc. Nós vamos jogar em Guari, sábado, por esse campeonato regional. Eu achei maravilhoso lá. Estava veículo, um policiamento, ambulância com enfermeiro, tudo, etc. Tudo bem organizadinho. Por que nós não podemos ser aqui? Tem que ter, sim. Isso é o mínimo que o poder público tem que dar. Angatuba eu tive presente lá também, a mesma situação. Quer dizer, esse pessoal com as cidades bem menores do que Itapetininga, menores que eu digo em população, né? Mas não em estrutura. Eles realmente levam a sério uma competição, entendeu? Diferente às vezes de Itapetininga. Nós aqui, o Milton Neri sempre batalhou pelo esporte também, sabe o que eu estou falando. A gente tem falha, sim, nós promovemos eventos amadores, mas o mínimo que a gente necessita é um campo de futebol. Infelizmente, Itapetininga não tem nenhum. Municipal não tem. É uma pena, né? O que a gente volta a falar é essa falta de coerência, né? Você pode ver, tem times menores que na época da Copa TVT de futsal, cidades pequenas ganhavam os torneios, Itapetininga não chegava aí longe, né? E isso que nós temos 2 bons ginásios, né? Considerável, onde falta um pouco de boa vontade, mas é pouca coisa, só que esse pouca coisa vira muito, né? Então você chega e o futebol do interior é gostoso, porque a população vai no estádio, quer ver, quer se divertir, quer confraternizar, né? Você está falando que o futebol paulista, o paulistão acabou, mas é por causa dos preços abusivos. Ia ter lá jogo aqui em Sorocaba, Atlético Sorocaba e Penapolense, o ingresso está R$30, R$50. Como que o torcedor vai lá? Em futebol de baixo nível. Exatamente. Então essas coisas, rever, atrai a população. É melhor você ter um estádio lotado, colocando ingresso a R$5, R$10, do que você ter um estádio vazio, né? Quem ama o esporte vai, mas também ninguém quer pagar, é um absurdo. E um detalhe importante também, antes, até cortando o seu raciocínio, Milton, até vou levantar a bola, isso aí é uma coisa muito triste para Itapetininga. Itapetininga tinha uma filiação na Federação Paulista de Futebol, que era do DERAC, né, Departamento de Estradas Rodais Atlético Clube, passou-se para Esporte Clube Itapetininga, né, e depois disso essa filiação sumiu, simplesmente sumiu. Até hoje ninguém dá previsão ou perspectiva ou informação sobre isso. Aí veio a equipe do Roma, né? Veio a equipe do Roma para cá. Na verdade, nem jogou aqui também, porque infelizmente a gente não tem ainda condições de abrigar jogos profissionais. Mandou jogos lá em Capão Bonito. E depois que esse Roma foi embora, sumiu a filiação que Itapetininga tinha, entre aspas, né? Hoje, para filiar um clube numa Federação Paulista de Futebol, é R$1.500.000 para você filiar um clube para poder disputar um campeonato profissional. Então, como que a gente vai conseguir esse dinheiro? Infelizmente nunca, até porque a iniciativa pública não pode participar disso daí. Isso eu já tenho conhecimento. A prefeitura jamais pode pagar uma filiação para um clube particular. Então, isso é muito triste e é como o próprio seu Madi, o próprio Milton Neri falou. Não sei se a gente vai ter um clube profissional
para os próximos anos aqui em Itapetininga. Entre aspas, não pode pagar, né? O Grêmio Osasco, que hoje até o Vampeta é dirigente do clube, foi a prefeitura que conseguiu o patrocínio, né? Para que fosse aberto o Grêmio Osasco, para que ele deixasse de ser um time de várzea e viesse a ser um time profissional, como ele vinha sendo. Mas foi uma troca, na verdade, né? Sim. Porque existem os patrocinadores, inclusive o Grêmio Osasco hoje está com 4 patrocinadores top de linha. Então, na verdade, foi uma isenção fiscal dos patrocinadores em troca da filiação na Federação Paulista. Então, esse tipo de coisa eu acho que Itapetininga já tem condições. Né? Nós temos indústrias de grande porte aqui em Itapetininga. Estão vindo mais. Tem outras várias que estão vindo para cá, chegando. Batavo, Rect, tem a 3M. Não, e com a duplicação da Raposa, com o gás natural que passou, 3 ETEC, a chance da gente crescer é muito grande, já falei isso. A chance de Itapetininga crescer. Eu acho que falta alguém no esporte, né? A gente até pede para o pessoal que está agora iniciando esse trabalho no esporte aí, o Diego, o Policeno, que comece já a tentar pensar num profissionalismo aqui dentro da Itapetininga. Voltando na questão da Copa TV Tem, já que não temos no futebol, por que não tentar um clube profissional no futsal? Já visando o TV Tem, Federação Paulista, até Confederação Paulista, por que não? Itapetininga tem sim condições de disputar uma Liga Futsal Nacional. Você vê uma Orlândia lá, né, chegando longe, você vê, não só no que eu sempre falo, os esportes demais, o basquete, o vôlei, que tem aí Ligas Nacionais Esportes, você pode ver o LSB de Sorocaba, sim. A briga que o técnico e presidente, ele conseguiu chegar lá, trouxe patrocínio e hoje o LSB é o segundo ano consecutivo que vai para os playoffs. Então Itapetininga tem condição sim de montar um time de futsal aqui. Eu vejo o Itapetininga perdendo tempo até não conseguindo fazer isso. No Festival do Boteco, a prefeitura não fez o carnaval, eles conseguiram fazer o Festival do Boteco. E já foi, o secretário já falou que não vai ter verba os primeiros 6 meses. Então a Copa Baby, que tem mais de 6 anos já, história, não vai ter. Você acha que dá para fazer a Copa Baby? Dá para reunir aí os times? Dá para fazer a Copa Baby? Inclusive, isso aí são comentários. Eu tive, inclusive, reunido com o diretor de esporte, com o secretário. Realmente, eles têm uma dificuldade financeira, infelizmente. Não, ele falou, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas nós, como o seu Maria falou, a gente não pode ficar de braço cruzado, a gente tem que fazer. A gente tem 2 eventos de esportes aqui em Itapetininga, Milton Neri, que é o Campeonato Municipal Varziano e a Copa Baby de Futsal, que é para a criançada, que é para adolescente, para criança. Esses 2 eventos têm que acontecer, independente se tem verba pública ou não. Mas eu respeito o prefeito de não ter verba, de não ter Copa Baby, respeito, não concordo. Sim. Depois que teve o aumento para o secretário de 87%, eu já não concordo mais de não ter Copa Baby, não concordo do que ele cancelar por causa do dinheiro para a saúde, já não concordo mais. Respeito, é uma democracia, respeito ele, torço para ele, acredito nele, que ano que vem ele vai fazer, mas já não concordo. Um detalhe importante, eu falo em números porque nós da Liga, a gente fez esses eventos durante esses últimos 6 anos. Enquanto se gasta milhões em educação, saúde, até pela necessidade, claro, a gente sabe disso. Para você fazer esses 2 eventos, R$20 mil. Então, o que é R$20 mil para a prefeitura? Realmente, Milton, eu concordo em parte com o que o Milton Neri falou, porque um campeonato municipal varziano, os clubes pagam o caro fica, isso é a taxa de arbitragem que a prefeitura entra com uma parte, porque os clubes pagam outra parte. Ela não gasta mais do que R$20 mil para fazer um campeonato municipal. Varziano que olha, não dá nada. Os campos, aliás, os 3 campos que têm condições de jogo em Itapetininga são todos particulares hoje. Não tem nenhum da prefeitura. Os da prefeitura, muito embora hoje estejam com alambrado tudo, mas são descuidados, abandonados, não tem condições de jogo, nenhum deles. Nenhum campo municipal tem condição de jogo de futebol hoje. Então, os campos que disputam Varziano, principalmente a primeira divisão, que é o DR, a Associação Atlética e o Clube dos Veteranos, são particulares. Né? Então, não tem, a prefeitura gasta o mínimo para promover um campeonato desse. Aquilo que eu falei para vocês do início, não se espere do poder público,
não se espere que ele faça tudo, porque nós temos que nos mexer, nos unir para fazer. Agora, o poder público tem a obrigação dele, esse é um campeonato municipal varziano. Agora, fala que não realiza, que não tem verba de 20 mil reais, pelo amor de Deus. Eu não acredito em citar esse comentário, eu acredito que vai acontecer o campeonato, que a atual administração vai manter, até porque é irrisório o gasto. Como o Milton Neri falou, um secretário ganha 12 mil reais, puxa vida, é o salário de 2 meses de um secretário, faz-se um campeonato. Para todo o povo, né? Exatamente. Não, e fora que imagina a empolgação dessa criançada da Copa Baby, né? Que eles ficam lá querendo jogar, querendo ser campeão, a competição é gostosa, os pais vão ver, atrai família, né? Então vamos pensar. E os próprios secretários, né? Tiveram um aumento, tira um pouquinho do bolso, investe, né? Afinal de contas, vocês estão aí para auxiliar a população, né? E não estão aí só para receber, né? Então acho que isso já é um bom motivo, né? Atrair empresas, tente trazer patrocínio, tente trazer investimento. É fácil você cruzar o braço e falar, não vai ter por causa de verba e ponto. É que nem o Milton falou, tivemos um aumento bem legal, viu? Então vamos trazer esse aumento aqui para o esporte. Ajuda a gente aqui, ajuda a Copa Baby a acontecer, não deixa isso morrer, porque um ano que não aconteça, pode não acontecer no outro, né? Então a gente não pode deixar ela não acontecer. Então vamos se unir, vamos trazer, abre os olhos, ajuda a gente. A gente na verdade, eu já andei conversando com o pessoal do esporte, eu até desejo um bom trabalho para eles, a gente sabe das dificuldades que eles vão ter, né? Mas a gente pede realmente para que eles olhem pelo menos para esses 2 eventos esportivos, que fazem parte já do calendário da cidade. É somente isso. E é como o senhor Madia falou, é um investimento irrisório. Entendeu? É muito pouco pelo que se gasta nas outras pastas, entendeu? Eu me lembro, não sei se na campanha, nessa última campanha eu não cheguei a ver, mas na campanha anterior, né, a eleição do atual prefeito, foi-se até colocado no plano de governo um estádio municipal. Né? Nessa atual, eu não vi, pelo menos, né, essa promessa de campanha, mas eu acho que, como veio da anterior, é uma coisa que a gente tem que cobrar também um pouco. Porque imagina que legal, a cidade tem um estádio bom para trazer jogos, que aí você não precisa só ter o time da cidade, mas você pode trazer times para cá, grandes clubes para vir jogar. Verdade. Isso acontece aqui, o Palmeiras não mandou jogos lá na Fonte Luminosa, lá de Araraquara, que é fantástica. Copa São Paulo Futebol Júnior, um sucesso. Copa São Paulo. Futebol Júnior. Eu acho que Itapetininga já deveria, por exemplo, estar participando pelo menos de uma Copa São Paulo de Futebol Júnior tranquilamente. Até porque, o seu Madia mesmo falando, no próprio Campeonato Municipal do varziano nosso, o que você vê de atleta com 18, 19, 20 anos aqui, bons de bola, é coisa de cinema. E tem muito olheiro? Muita gente. E tem olheiro nessas Copas? E vou dizer mais uma coisa para vocês. O grande problema em Itapetininga hoje é um estádio. Esse é o maior problema para disputar. Porque time de futebol, eu vou dizer para vocês, esse campeonato varziano, esse campeonato regional que está sendo feito, você monta um time para disputar, que é iniciar a Série B, que na verdade eles chamam de segunda divisão, mas na realidade ela não é a quarta divisão, que é o Elo Esporte Capão Disputa. Que não tem onde cair mais, que pode entrar no time da cidade. E o Elo Esporte Capão Bonito Disputa, e por sinal, sábado agora vai jogar conosco aqui em Itapetininga, no Clube dos Veteranos. É o time profissional deles. E todo ano nós fazemos esse jogo. Eles estão treinando para iniciar o campeonato e jogam com o nosso time. É o nosso time que disputa, que foi campeão varziano esse ano e que disputa esse campeonato. E dá jogo ali. Então você vê, só conosco, com o Clube dos Veteranos. Agora imagine fazer uma seleção do campeonato varziano. Você forma um senhor time de futebol aqui em Itapetininga, não precisa buscar ninguém de fora. Consegue competir consegue tranquilamente competir e formar um grande time. O problema maior, eu ainda vejo, é um estádio que nós, infelizmente, não temos. E esse final do Campeonato Varziano, ano passado, mostrou que Itapetininga gosta de esporte. Queria até falar para o Tecoberg aqui. Eu fui assistir um jogo lá na Associação lotada. Final espetacular. Final foi lá no espetacular, foi no Veterano lotado. O campo muito bem cuidado, a associação, estava lotado a associação. O povo que Itapetininga gosta de esporte. Gosta. Sem dúvida, a associação, que nem o seu Madia falou, junto com o DERAC, são os 3 campos que tem em Itapetininga, não tem outro, certo?
Lá tem o Marquinhos que toma conta do campo nosso lá, sempre tem condição, vestiário bom, mas o estádio municipal, que teria que ter um atrativo melhor para Itapetininga, com jogos melhores, infelizmente não tem. Você vê uma cidade como Itápolis, né? Que tem o oeste de Itápolis, hoje vai disputar a segunda divisão do futebol brasileiro, tem um belo de um time, está crescendo no futebol paulista, e foi um investimento local também, é uma coisa que, lógico, já existia a agremiação, mas houve um investimento, houve um cuidado, e nisso o Itápolis chegou onde chegou. Imagina você ser campeão da Série C, não é fácil. E vale a pena você fazer um investimento no estádio, porque você não vai usar ele só para jogo. Exatamente. Vai usar para show, então tem como arrecadar. Até porque Itapetininga não tem um local de eventos, né? Fora onde é hoje a exposição, Itapetininga não tem um lugar adequado para eventos. Quando houve o show da Ivete Sangalo até, entulharam gente lá no Clube dos Bancários, né? E, assim, lugar para estacionar direito, tudo. Então, você tem mais um lugar legal para eventos. Não é só... O estádio não serve só para o jogo de futebol, mas serve para muita coisa, para trazer muito evento legal para Itapetininga. Então, a gente espera que essa ideia saia do papel e a gente veja acontecendo. Vai ser muito legal, vai ser muito bom. Né? E ainda mais que a gente fala, teve o Elo Sport, que os veteranos faz esse amistoso. Todo ano. E foi do Elo Sport que saiu o Hernani, que está hoje no Flamengo, artilheiro do Flamengo. Jogou no... Tem inclusive o Vilela, o técnico do Elo, todo ano ele acerta esse jogo comigo, com o clube, que ele treina, que ele gosta, ele diz que o clube dos veteranos endurece com a molecada, lá põe a molecada no lugar. Ele falou, Maria, eu gosto de jogar com você, que a molecada, vocês põem a molecada no lugar deles, porque eles jogam outros times aí amistosos, de molecada, então eles dão de goleada 8, 10. Ele falou, quando pega o veterano Itapetininga, molecada, vocês põem eles no lugar, então mostra para que eles não são o que eles pensam, e eu gosto. Então, para você ver, e nós somos um time. Agora, imagine a seleção de Itapetininga. Agora, eu queria ressaltar com tudo isso, o estádio realmente já está demorando muito. A administração nova que está entrando, às vezes fala, já nem assumiu o novo prefeito, já estão cobrando. Nós entendemos perfeitamente, é uma administração nova, vai ter problemas infinitos para resolver, nós não estamos cobrando do prefeito agora, só estamos pedindo que ele olhe com carinho, que uma das coisas seja que inclua o estádio municipal num projeto aí, talvez não assim a curtíssimo prazo, mas a médio prazo, que nós temos em Itapetininga o estádio municipal. Nós não estamos forçando, nós sabemos da dificuldade que é administrar. Então, se o senhor prefeito estiver nos ouvindo aí, nós não estamos cobrando que amanhã o senhor vai correr. Só não esqueça de pôr na sua agenda que Itapetininga precisa de um estádio municipal. Até Itapetininga é tão carente no esporte que nem projeto social. Vila Mazém não tem nada de esporte. Vila Regina, o que você tem? Vila Regina tem lá que a igreja cedeu a quadra, que tem o handebol feminino, mas não tem. A gente vê bairro aí enorme que não tem nada de esporte, não tem nada. Vila Palmeira, lugar que precisa. Os predinhos aqui a gente já mostrou, quadra abandonada nos predinhos. Tá lá do mesmo jeito, mostramos. Tá lá, energia, um menino de 7 anos, ele pode pôr a mão na caixa de energia lá com o Silton tudo solto. Tá lá, a gente mostrou aqui, cobra aqui. Não... Hoje a própria TVTEM fez uma reportagem sobre a pista de skate do lado do ginásio Ayrton Senna, que eles fizeram uma vaquinha para reformar a pista de skate para eles terem o que fazer para brincar, porque está abandonado. O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. E se não investir em esporte, não levar a sério, vai ficar muito tempo nesse ranking. Eu vi uma reportagem hoje na própria TVI, no Telescópio, que estava o professor de ciclismo Timóteo. Ele falou uma coisa muito interessante. Não só em Itapetininga, mas no Brasil todo. Todo mundo espera um ex-atleta ou um cidadão normal entrar na droga para depois se preocupar. Aí, nesse caso, quando o cara já está nesse problema, o custo para você cuidar de um cara desse é 2, 3 mil reais por mês. Então, não é mais fácil você prevenir e gastar 20, 30 reais com o cara? É lógico, né? Dando uma escolinha pro cara treinar, pro garoto treinar, entendeu? Dando uma estrutura. Esporte, né? Exatamente. Bem, e é refletindo sobre isso que a gente vai agora pro nosso intervalo, né? Apoiem o Camisa 99, a gente volta daqui a pouquinho.
Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Você está assistindo Camisa 99. O consumidor diferencia produtos e serviços pela marca. Não arrisque. Registre hoje mesmo com a Village Marcas e Patentes. A Village também registra produtos junto aos órgãos de saúde. Possui engenheiros de patentes exclusivos. Conta com assessoria jurídica e departamento internacional que registra marcas e patentes em qualquer país do mundo. Sua marca merece credibilidade. Sua marca merece Village Marcas e Patentes. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Stile, de coração para você. Voltamos com Camisa 99, seu debate de esporte aqui no canal 99 pela net, ou se não pelo www.tvitap.com.br. Também você pode estar ligando pra gente para dar a sua cornetada, dar o seu pitaco pelo 3527-8199, né? Hoje a gente está aqui só com um monstro do futebol aqui da cidade, né? E vamos falar um pouquinho sobre a liga que nós teremos aqui, né? Tá rolando, né? Vamos falar o que vai acontecer aí, Hamilton. Eu já assisti um jogo aí do campeonato regional que a Liga está promovendo. Lá na associação, o Berg estava lá também, Itapetininga e Associação e Tatuí. Um jogaço, alto nível. A gente mostrou imagem aqui no último programa. Um jogão de bola, muito bom o time de Tatuí. A associação, o Jefinho fez um golaço de bicicleta, estava ganhando 2-0 e deixou empatar. É um campeonato assim de alto nível. Igual o seu Madia foi feliz, falou que a gente tem bastante gente boa aqui de bola na região. É um campeonato aí que a gente esperava muito tempo e é um campeonato que vale a pena você ir lá assistir. É jogão de bola. Tem olheiro que vem aqui para acompanhar esse campeonato? Como que é a divulgação disso para fora, né? Se tem algum tipo de divulgação, rede social, que hoje é muito utilizada, algum contato com o empresário, vem alguém para acompanhar essa molecada? Não, dificilmente a gente tem, né, os olheiros, até porque Itapetininga está fora do cenário profissional, infelizmente, né? É decorrente de situações que aconteceram, como a gente estava conversando agora no intervalo aqui com o seu Madia. O seu Madia foi muito feliz no comentário dele. Ele falou: Giovanni, não adianta a gente querer montar um time profissional para disputar um campeonato de federação, sendo que a gente não tem estádio. Então, vamos esquecer primeiro o estádio, para depois um time profissional. E voltando à Liga Regional, é um campeonato regional. Nós da Liga, juntamente com os clubes, daqui Itapetininga estão participando, o Clube dos Veteranos, Derac de Itapetininga e a Associação Atlética Itapetininga. Além desses três, nós temos Torre de Pedra, Guareí, Angatuba, São Martinho de Tatuí e FBA de Tatuí. São 8 clubes, 16 times, até porque são em 2 quadros, né, aspirantes e principal. É um campeonato que já está visando um sucesso e é o que nós realmente esperamos. Logicamente que tudo isso depende não só da organização, mas também dos clubes. Estamos colocando essa competição já de alguma forma, tentando suprir a necessidade de um profissionalismo dentro de Itapetininga. Como o Milton Neri falou, são grandes jogos, grandes clubes, equipes de ponta da região realmente. Até esse final de semana nós tivemos também mais 2 cidades sediando jogos, em Angatuba, né, onde o Derac de Itapetininga foi visitante, foi jogar lá em Angatuba contra a seleção da cidade, perdeu, ganhou na categoria aspirantes de 2-1 e no principal perdeu de 4-1. O time de Angatuba é um timaço, entendeu? É uma seleção entre a cidade de Angatuba, pegou um pessoal de Buri e mais um pessoal também lá de Campinas do Monte Alegre, realmente montou um time muito forte.
tem tudo para também chegar. E a equipe do Clube dos Veteranos esteve em Guari, né? Perdeu o Aspirantes de 5-1 e ganhou o Principal de 3-0, né, seu Madias? Você pode falar melhor aí do jogo. Realmente, o time de Guari é um time conhecido, muito bom, é uma seleção da cidade, né? E nós fomos felizes na nossa estreia, né? Nossa estreia e saímos vitoriosos ontem em Guari. Mas esse campeonato tem todos os times, você olha mesmo a primeira associação, FBA, o Derac, Angatuba. Eu só não vi jogar ainda o São Martin e Torre de Pedra. Mas os demais times são todos times de ponta, que, como eu falei anteriormente, reunir todos esses times aí dá um senhor time de futebol para disputar, não quarta divisão, disputar até terceira ou segunda divisão. E hoje a gente vê essa qualidade. E o pessoal também das cidades, né? Angatuba, Guarei, fazem uma festa bonita, né? Quando vai jogar lá, você vê as famílias, é gostoso demais. Tem que trazer os gols, né? A gente vai trouxemos os melhores momentos da associação. Eu queria até falar com o Berg que a associação enfrentou a Tatuí no sábado passado. Eu queria comentasse um pouquinho do jogo, como é que foi. Bom, que nem o Giovanni falou, o campeonato é aspirante e principal. O aspirante nós perdemos de 5-1, mas a gente está acertando o time para o próximo jogo a gente não tomar, como diz, um chocolate como nós tomamos na primeira. Certo? Que é um campeonato tiro curto, então 2 derrotas praticamente já elimina o time. Nós estamos acertando, já fizemos uma reunião, vamos fazer outra reunião sexta-feira, vamos trazer outros atletas que vão ser rebaixados do titular pro segundão, assim nós falamos na linguagem do futebol, para reforçar o time para a gente ver o que acontece. Se Deus quiser, vai melhorar, porque do jeito que está, não dá. Agora, o titular é um baita de um time, o Baiano, que é o técnico, trouxe a molecada dele da Nova Baixada, que sempre vai forte nos varzianos aí na cidade, uma turma boa de bola, e estamos botando fé no time A da associação. E o B, vamos tentar acertar para ver o que dá. Mas a FBA, indiscutivelmente, é um senhor time, é uma empresa que banca, vem jogadores de fora, de Sorocaba e Boituva. É uma equipe que é forte candidata, junto com o que o Giovanni falou aí, a equipe de Angatuba, aí, a turma do Madia também, que é um senhor time veterano. Eu diria que vai ficar entre esses 3 aí. Tomara que venha para Itapetinga, né? A gente torce. Sem dúvida. Gosto muito do pessoal de Angatuba, minha família é de lá. Até um grande abraço para todo mundo lá, para os Nery de Angatuba. Mas eu quero que fique aqui em Itapetinga. Tomara que a final seja entre as 2 equipes, aí a gente vai ficar aqui meio em cima do muro, né? A associação está torcendo para isso, que fique aqui. A próxima rodada da Liga Regional de Futebol Amador é nesse próximo sábado, dia 9. É um jogo único, numa sede única que vai ser em Torre de Pedra, onde a equipe da casa, Torre de Pedra, vai enfrentar a equipe do São Martinho de Tatuí. E no dia 16, nós temos rodada dupla. Uma das rodadas é o Derac de Itapetininga, recebendo a equipe de Torre de Pedra, e a equipe da Associação Atlética de Itapetininga vai visitar Guari, lá em Guari, para tentar se reabilitar aí, principalmente na categoria aspirante lá. Inclusive o aspirante de Guari ganhou de 5-1 da equipe do Clube dos Veteranos. Muita criançada boa de bola. Pelo jeito, o time da Associação Atlética vai pegar pedreira lá. Vamos acompanhar os jogos aqui em Itapetinga, né? Vamos fazer uma micronarração, os melhores momentos, editar, mostrar aqui no programa, que é para dar uma moral, né? E já falando, até desculpe cortar, mas já falando no dia 23, marque aí a galera que gosta do esporte, no dia 23 de março, no Clube dos Veteranos de Itapetininga, primeiro clássico da Liga Regional de Futebol Amador, Clube dos Veteranos de Itapetininga e Associação Atlética de Itapetininga. Você pode ter certeza que vai ser um jogaço, torcida, vai estar lotado o Clube dos Veteranos, está todo mundo convidado, a entrada é gratuita, né, São Maria? Gratuita. O Clube dos Veteranos é um campão, é lindo, maravilhoso, show de bola. A recepção é linda, tem arquibancada, tem árvore para a turma ficar embaixo, tem serviço de bar, coisa de primeira qualidade. Então a torcida de Itapetininga, o pessoal que gosta do futebol amador, está todo mundo convidado para assistir no dia 23, a partir das 14 horas, lá no Clube dos Veteranos de Itapetininga. Dia 23 às 14 horas estaremos lá para ver esse clássico da cidade, né? E falando em clássico, né? Agora saindo um pouquinho do regional, vamos falar um pouco do estadual, né? Dá uma primeira lenta lá para os carioca, tivemos a semifinal da Taça Guanabara, aonde um jogaço Fluminense e Vasco fizeram, e por incrível que pareça, quem protagonizou o espetáculo foi o Carlos Alberto, ex-Corinthians, ex-São Paulo, né? Deu passe para gol, jogou um bolão e o Vasco ganhou do Fluminense, atual campeão brasileiro.
O Abelão falou que o Fluminense está mais visando a Libertadores, né? Aquela boa e velha desculpa. Já no domingo ontem nós tivemos o Botafogo e o Flamengo, né? O Botafogo abriu o placar logo no primeiro minuto com um golaço do lateral esquerdo do Júlio César, né? E segurou o resultado no finalzinho. Felipe foi para a área adversária, tomou um contra-ataque e foi gol. 2-0 para o Botafogo. A final será no próximo domingo entre Vasco da Gama, que tem a vantagem do empate, e Botafogo, né? O Carioca, que pelo menos nessa parte empolga, né? Tem público, o mais importante. Consegue, né, levar gente para o estádio, levar o público para o estádio. Isso é muito importante. Falando do jogo do Flamengo com o Botafogo, o Jefferson, goleiro do Botafogo, fechou o gol. Ele fez defesas astronômicas, monstro, melhor homem em campo. Se não fosse ele, o Botafogo não tinha vencido o Flamengo. E amanhã tem convocação. Será que o Felipão vai dar uma chance pro Jefferson, que é um espetáculo de goleiro? E ele gostou do Jefferson, que ele é goleiro, viu? Ele é goleiraço. O Jefferson é goleiro. Quem tá falando quem entende. Ele brinca. Falando quem entende. Não, mas o Carioca, ele atrai público, esse negócio de 2 turnos, que tem final, onde o campeão da Guanabara enfrenta o campeão da Taça Rio e vai pra final do Carioca, né? Só se o mesmo time for campeão, que é campeão direto. Falando em goleiro, inclusive, até o Beg é goleiro, sabe o que eu estou falando. A equipe do Clube dos Veteranos de Itapetininga tem um goleiro na categoria principal que se chama Felipe. Esse cara aí, vou ser sincero, é jogador de time profissional brincando. Quantos anos? Ele é novo, viu? 21 anos. Tamanho da criança? Não, ele não é porte grande, mas ele tem uma visão de jogo. Excelente goleiro. O melhor goleiro que eu já vi jogar na região. Ele é o melhor goleiro da região. Simplesmente o melhor goleiro da região. Então, olha, é um moleque bom. Sinceramente, falta o campo, falta um estádio, só isso. Porque jogador em Itapetininga, em Tatuí, em Guareí, aonde for. Angatuba tem jogador de primeira qualidade. Jogou muito jogador de Angatuba e Itapetininga. Guareí, por exemplo, tem o atleta lá, o Michael, que jogou inclusive contra. O Michael tá para assinar agora um contrato com uma equipe do Porto Ferreira, que é do Palmeirinho, que vai disputar também a quarta divisão, que é a terceira. Tem o Fernandinho de Angatuba que assinou com o Icasa. Vai jogar, vai disputar. Jogar a Série B. É Série B. Então, gente, não tem como. O próprio Francis, quem sabe um dia, vamos visar lá Itapetininga na Série A2. E o Francis que vem da Vila Prado, que o João do Tigre, que faz um trabalho sensacional, pede de joelho, pelo amor de Deus, para arrumar uma van para ele levar a criançada e ele jogar. Enquanto a Itapetininga chegar nessa situação, o esporte Itapetininga não vai para frente. Gente, Itapetininga tem jeito sim de ter profissionalismo, entendeu? É só o pessoal do poder público começar a olhar. É só começar a olhar. Infelizmente, como o senhor Maria falou, a gente não pode chegar e já ir cobrando a nova administração. Muito pelo contrário, a gente torce realmente que seja uma bela de uma administração, que daqui 2, 3 anos já comecem pelo menos a pensar no profissionalismo dentro da Itapetininga, entendeu? Isso na verdade já teria que ter vindo nas administrações anteriores, mas, gente, vamos começar a pensar no profissional, porque amadorismo a gente já está há muitos anos, entendeu? Então, vamos. Mas a gente não está cobrando, a gente está pedindo a gente sabe todas as preocupações que tem, a gente só pede um olhar para o esporte, né? Porque se não pedir ficar quieto, daí não acontece. Então a gente tem que ficar reivindicando para ver se. Porque o esporte é a saúde, né? Sem dúvida. A prioridade é a saúde, o esporte é a saúde, é a prevenção de doenças. O esporte é saúde, é educação e é emprego. E é o lazer do fim de semana. E é o lazer. Então são 4 coisas que, se você olhar para o esporte, você traz muita coisa. Tem o pessoal, tem mais divulgação, né, dos jornais locais, das mídias locais para os eventos que vão acontecer aqui, para o pessoal ir no estádio, para a família ir no estádio. É gostoso, é uma delícia, né? E falando em futebol bonito, né? Vamos voltar aqui para o nosso Paulistão. São Paulo ganhou de 2-0 do Penapolense lá em Penápolis, né? Jogou com time reserva, né? Porque vai a Sarandi enfrentar o Arsenal de Sarandi, aí nós temos os gols. Lotado o estádio. Lotado. Esse que é legal do futebol paulista, né? Ir pro interior. O time grande tem que ir pro interior, mostrar. Aí o Rodolfo fez o primeiro gol, Rodolfo que foi pro time reserva e agora tá tentando se recuperar a vaga do Tolói, que vai ser difícil. Cruzamento, embaralhou lá no meio, fez o gol. O segundo gol foi do Ademilson, que veio da base, começou como um possível grande craque, depois deu uma decaída aí, fez um belo gol, Ademilson. Vamos lá. E
E é isso aí, né? O futebol bonito, o estádio em Penápolis lotado, terra da Sabrina Sato, né? E aí aquelas dancinhas, né? Ah, leque, 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 ah, beleza, não? O que vocês têm a me dizer de São Paulo? Agora vai a Sarandi visitar o Arsenal pela Libertadores, jogo duro, né? Sempre o jogo na Argentina é duro, mas o Atlético Mineiro deu uma ensacada lá, eu acho que vai ser o time mais fácil do grupo. 5-2 lá o Atlético Mineiro, né? Eu acho que o São Paulo tem grande chance de fazer um bom jogo. E precisa ganhar, né? Precisa ganhar, até porque... O time tem pra isso, né? Tá jogando muito o São Paulo. São Paulo tem 3 pontos, teve uma dificuldade muito grande nessa última quarta-feira, né? O time lá da Bolívia, do Strongest, soube jogar contra o São Paulo, ganhou. O São Paulo, na verdade, tem tudo para sair com uma vitória na quarta-feira lá, mesmo sendo jogo fora, até porque... Vendo o futebol do Arsenal, eu acho que é o pior time do grupo. O Strongest endureceu, né? E a gente vai ver quem é quem no Campeonato Paulista Libertadores é a segunda fase do Campeonato Paulista Libertadores. Daí a gente vai ver quem é quem. Agora é hora de acertar os times, tudo. E falando em Libertadores, o Corinthians embarcou para longa viagem lá para Tijuana do México, né? Terra da tequila, que beleza. E vai enfrentar um time aparentemente muito bem montado, gramado sintético, né? E só que o time do Corinthians parece que joga o Paulista como um amistoso mesmo, não dá muita importância. Ele joga conforme a velocidade do time adversário. Mas assim, você vê Renato Augusto crescendo, Gil crescendo, Pato crescendo, e o time se encaixando. O Ralf tá jogando um bolão. E agora volta o Chicão, o Jorge Henrique, vai dar trabalho para escalar o time. Então, eu acho que o Corinthians, apesar de tudo, é favorito para quarta-feira. Eu estava analisando uma outra situação também. Eu assisto os jogos do Campeonato Mexicano. A Liga Mexicana de Futebol está anos-luz já na frente da Confederação Brasileira. Anos-luz. Os estádios lá hoje não precisam nem de tela de proteção. Já está a nível da Europa mesmo. Então, as equipes são todas muito bem estruturadas, muito bem montadas. Jogadores da Europa, jogadores do Brasil. Então, a Liga Mexicana realmente está fazendo um trabalho legal. E é justamente por isso que você vê as equipes mexicanas sempre em destaque, né? A própria seleção mexicana, né? Sim, a própria seleção mexicana já está em todas as Copas, eles estão chegando, entendeu? Ali, México e Estados Unidos sempre brigando ali na CONCACAF. Então, tanto é que o México sempre... Faz tempo que não ganha do México. Muito bem lembrado, o Brasil tem inclusive o último jogo, levou uma fumada bem legal. O Chicharito Hernanes jogou muito, né? Deitou, falaram Neymar versus Chicharito, o Chicharito jogou muita bola. O México, além disso, a base mexicana está no país, na Liga Mexicana de Futebol, são times. Você vai lá, você vê, os estádios são novos, são times preocupados, a confederação é muito boa, por isso que hoje você chega ao Campeonato Mexicano, é tão legal ser visto. E o Corinthians vai ter uma... Tanto que o México foi campeão olímpico em cima do Brasil. Foi campeão olímpico, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então você vê a estrutura de base já. Exatamente. Então, e foi campeão mundial sub-17 lá no México, em cima do Uruguai. Chegou às semifinais do Sub-20 e foi campeão olímpico. Então você vê o crescimento desse... E a seriedade. Base. Tudo é base, né? Que a gente fala. A gente comenta, mas tem que vir de baixo. E qual a tua opinião pro jogo de quarta-feira, Milton? Corinthians 2-0. Vou torcer para todos os brasileiros ganhar na Libertadores quarta-feira. Acredito que todos ganham. E quinta-feira joga o Palmeiras, né? Palmeiras vai ter um jogo difícil, um jogo de recuperação contra o Tigres, lá na Argentina. O Palmeiras, tudo está sendo difícil hoje em dia, né? Com esse time que está montado aí, infelizmente, vai pererecar em todas as competições. Inclusive, corre o risco de ficar fora. Eu, na minha opinião, até o final da primeira fase do Paulista, eu acho que dificilmente o Palmeiras fique entre os 8. Não, e além disso, o Palmeiras já começou, depois que perdeu o jogo para o Libertad. Isso que o Libertad é tricampeão paraguaio, tem vindo na Libertadores, dando sequência, né? Perdeu por 2-0, tem até o Guiñazú, ex-Inter no time paraguaio.
Mas perdeu por 2-0, já virou um oba-oba, falando, o Palmeiras pode ficar fora da próxima fase. Tudo bem, pega o Tigres agora, que o São Paulo pegou. Não é um time tecnicamente bom, mas endurece, né? Chega forte. E se entrar na catimba dos homens ali, o negócio vai ficar difícil. Dependendo do jogo, eles não voltam nem o segundo tempo. Daí fica ruim. Se estiver ganhando 1-0, eles não voltam, já era. Vamos ficar aqui no vestiário que a gente ganha mais. É verdade. Não, mas vai ser uma rodada interessante. O Atlético Mineiro vai pegar o The Strongest lá na Bolívia. Vai ser um jogo difícil pro Galo Mineiro. Eu acho que realmente vai ser a primeira grande prova, né? Porque estádio lotado em casa contra o São Paulo, aquela coisa de estrear em casa ajudou um pouco mais o Atlético, né? O time conseguiu segurar bem o São Paulo, mas agora jogando na altitude na Bolívia vai ser difícil. Mas eu acho que vai dar Brasil essa semana. A Libertadores ela começa na segunda fase, que a gente vai ver, que eu falei já aqui, que começa a funilar mesmo. Mas o que é muito importante a gente falar mesmo, que é o elenco, né? O que o Corinthians tem, disputa duas competições e tem bastante gente no banco, tem bastante jogador, tem opção. Você vê o Sheik querendo voltar, isso aí é bom pro Corinthians, é bom pros clubes ter bastante jogadores com qualidade no time. Não só os 11 que tá jogando, mas ter um banco com qualidade. Um elenco bem formado. Isso é muito importante para o futebol brasileiro, para o Brasileirão, para você disputar um campeonato. Vamos ver se o Corinthians ele consegue esquecer um pouco da Libertadores e jogar bem os demais campeonatos, né? Porque por enquanto ele tem usado o Paulista só como amistoso, não leva a sério. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim ontem contra o Santos. Vamos ver. Só passando rapidinho os resultados aqui de ontem, né? Da final de semana, o Oeste ganhou de 2-0 do União Barbarense, o 15 empatou com o Mirassol em Piracicaba, Bragantino perdeu do Atlético Sorocaba com o Benazzi, né? Futebol da região saindo da zona de rebaixamento, o Linense e a Ponte ficaram no 0-0, São Caetano, como a gente mostrou, perdeu pro Botafogo com gol de Francis aqui de Tapetininga, Santos e Corinthians 0-0, melancólico, Penapolense 0, São Paulo 2, o Guarani perdeu de 2-0 para o vice-líder Mogi Mirim, a força do interior. E o São Bernardo ganhou de 2-0 do Ituano, uma baixa aqui para o nosso interior. Palmeiras e Paulista, dia 14 do 3, às 20h30 no Pacaembu. Né? Não essa quinta-feira, a próxima. Hoje, com isso, os 8 primeiros colocados do futebol paulista são São Paulo, Mogi Mirim, Ponte Preta, Santos, Botafogo, Linense, Palmeiras e Corinthians. Se acabasse hoje, a gente ia poder ter São Paulo e Corinthians já jogando as quartas de final. O que eu estava falando do Corinthians aqui é que aquele episódio que aconteceu na Bolívia, do menino lá, foi muito triste e deixou o Corinthians, foi um balde de água fria no Corinthians. Jogar sem torcida abalou o Corinthians. Então o Corinthians vai ter que se recuperar disso. E tem torcedor, e continua a história ainda, tem torcedor preso lá ainda, então é difícil. Mas a gente pede pro futebol brasileiro melhorar, viu? Ontem foi preso um santista lá, não sei se vocês chegaram a ver, com um monte de coisa, rojão, pedaço de pau para briga, pronto para briga. Seria muito triste. O futebol brasileiro a gente precisa melhorar. A torcida do Corinthians, o Corinthians tem um poder de marketing muito grande no Brasil e agora no mundo. A torcida do Corinthians tem que se preparar para ser grande. Então tem que melhorar. Violência jamais no estádio. Acabar. E foi um exemplo que está acontecendo agora, foi um exemplo para acabar com isso. Isso, exatamente. Isso que aconteceu lá na Bolívia, lamentável, mas que seja o início de uma reformulação, que torcida de futebol seja torcida de futebol, não quadrilheiros transvestidos e torcedores, porque no estádio de futebol, para brigar, para ofender, para machucar, para matar, terminar o jogo, ficar quebrando as coisas, carro, isso não é a torcida de futebol. Isso, para mim, são quadrilhas organizadas. Então, que sirva de exemplo que o futebol brasileiro comece a ver por esse lado, que o torcedor realmente seja torcedor apaixonado pelo seu clube, mas não vândalo, não criminoso. Exatamente. E com tanto estádio bonito vindo na Copa do Mundo, a gente tem que se preocupar com isso. E deixando essa mensagem de paz, de felicidade, né? E também desejando muito obrigado a vocês que hoje participaram do Camisa 99, né? Vamos acompanhar aí a Liga de Futebol aqui nossa. Um abraço para todo mundo, fica com Deus e até quinta-feira, o Quirino vai estar aqui. Tchau, tchau.